Olá, meus amigos! Estamos aqui de volta no nosso canal para poder falar sobre a ISO 22301, Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio. Um assunto muito interessante, importante, em que nosso país ainda é muito imaturo sobre esse assunto. Temos poucas empresas certificadas na ISO 22301 e cada vez mais estamos passando por situações adversas. Então, essa semana, nosso cafezinho é sobre essa norma tão importante. Para começar, olha só o que essa norma cita sobre continuidade de negócio. A continuidade de negócio contribui para uma sociedade mais resiliente. É possível que seja necessário envolver no processo de recuperação a comunidade em geral, assim como outras organizações, em função do impacto no ambiente organizacional. Então, quando a gente começou a falar sobre essa norma, sobre continuidade de negócio no Brasil, alguns anos atrás, vários anos atrás, a gente começou a falar sobre resiliência. E o que é resiliência, né? Resiliência é a capacidade do indivíduo, das organizações, de lidar com problemas, situações adversas, superar obstáculos. Então, gente, falar de resiliência é falar desse momento que nós estamos vivendo agora, que é uma pandemia. Nós, indivíduos e as organizações estão tendo que ser resilientes. Bom, essa norma é um sistema de gestão. Então, o sistema de gestão, ele tem toda a estrutura também bem similar a outras normas, no qual eu já citei até da ISO 27001 no outro vídeo. Então, nós estamos falando que ela tem toda a estrutura, que é o escopo, as referências, os termos, definições, que é uma parte introdutória. E depois, no item 4 dessa norma, começam os devs, né? Porque é uma norma certificável. E nas normas certificáveis, por um órgão acreditado, órgão credenciado para certificar em normas ISO, elas começam a falar dos devs, se deve fazer. Na norma 22301, ela começa no item 4 com o contexto da organização. Aí, mais uma vez, falando do contexto da organização, precisa-se definir o contexto interno e externo no qual a organização está inserida. Isso é muito importante para poder a gente fazer o planejamento lá no item 6 de ações de riscos e oportunidades. Bom, depois do item 4, ela entra com a parte de liderança, planejamento, o suporte, né, que são os recursos financeiros, humanos, recursos tecnológicos, né, toda essa estrutura também que se precisa, a parte de informação documentada. E depois do item 7, vem a operação, que é o item 8, no qual fala toda a estrutura que tem até chegar num plano de continuidade de negócio e testá-los. É sobre esse item 8 que nós vamos dar destaque nesse nosso vídeo. Olha, o item 8 começa com planejamento e controle operacional, que nós precisamos planejar usando o item lá do 6.1 do planejamento para ações de riscos e oportunidades, para depois entrarmos na operação. Depois disso, nós temos a análise de impacto ao negócio e o processamento de gerenciamento de riscos. Gente, essa norma, ele dá toda a estrutura para poder você fazer um processo alinhado, organizado, lógico, até chegar no PCN e testá-lo. Importante, está testando esses PCNs, né? Então, dentro do item 8, nós temos a análise de impacto ao negócio, gerenciamento de risco, processo de gerenciamento de riscos, nós temos a estratégia de continuidade de negócio, nós temos resposta a incidentes, nós temos aquelas siglas, né, do RPO, RTO, o Recovery Point Objective, o Recovery Time Objective. E após definir a estratégia de continuidade de negócio, né, nós vamos fazer os planos de continuidade de negócio. Então, gente, olha só, quando a gente fala de análise de impacto ao negócio, olha aí a figurinha no slide, ó. Nós temos uma situação que aconteceu, um incidente, num ponto de uma situação adversa, aconteceu um incidente. E aí nós temos que fazer a recuperação das informações para começar a retornar com o nosso serviço. O RPO, ele pode ser aí as últimas 24 horas, as últimas 2 horas, depende do processo também de recuperação das cópias de segurança, de backups. Então aconteceu um incidente de interrupção. A gente precisa restaurar as informações que podem estar nas últimas 24 horas, últimas 2 horas, depende da estrutura da organização em relação ao seu backup
dessas informações que nós precisamos. O MTPD é o tempo que se torna intolerável desses impactos que vão aumentando para a organização e ele chega a um tempo intolerável. Então, ele está a partir do momento que acontece a interrupção até chegar nesse tempo que se torna intolerável, inaceitável. Esse tempo tem muito a ver com o apetite de risco, no qual a autodireção ela está disposta a aceitar. O RTO ele será um tempo menor que o MTPD, no qual estaremos reiniciando produtos e serviços da organização. Esse tempo ou tem que ser menor ao MTPD ou se não igual ao MTPD. Lembrando que também vai estar alinhado ao apetite a risco da organização. Então, pessoal, quando a gente consegue definir esses tempos, alinhado ao apetite de risco, a gente consegue chegar à realidade que a organização tem em relação à continuidade do negócio. Quanto tempo conseguimos ficar fora, quanto tempo é tolerável estar com esses impactos na organização. É muito importante que isso seja alinhado com a autodireção. A direção tem que ter uma participação ativa, efetiva nesse processo. E aí, com isso, nós podemos também trabalhar com cenários, possíveis cenários de estratégia de continuidade de negócio. Cenários esses que estão alinhados ao seu contexto interno e externo. Com isso, pessoal, a gente também precisa pensar na resposta a incidentes. Esses incidentes, essa interrupção, ela também precisa ter respostas rápidas, dependendo do incidente. Gente, essa norma ela é bem interessante. Tá? Quem puder, faça um treinamento, busque mais informações, tente colocar isso dentro da sua organização, junto à sua direção, que com certeza a empresa terá muitos ganhos. A gente não sabe se teremos outras situações adversas que poderá causar alguma interrupção no nosso negócio. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, olhe o sininho para poder receber as notificações e dê seu like também nos nossos vídeos, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.